pessoal, beleza? Eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade que eu tive de conversar com um profissional de altíssimo nível que está trabalhando em um dos maiores clubes de futsal da América do Sul e do mundo. Um clube que o mundo do futsal conhece e respeita. A Associação Carlos Barbosa de Futsal, a CBF. O meu convidado chama-se Leonardo Pimentel. E ele contou um pouco da trajetória dele como profissional, do trabalho que ele vem desempenhando na CBF e também compartilhou a opinião dele para assuntos como formação e categorias de base. Com vocês, professor Leonardo Pimentel. Obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui no canal, um canal novo que eu criei, deve ter, acredito que 3 meses ou alguma coisa assim. E a minha ideia é tentar conversar com pessoas, né? O futebol tornou-se global e acredito que existem diferentes, né, culturas, pontos de vista, verdades, né? E nessa entra o futsal, né, cara? Quando eu saí do Brasil, a primeira vez, 2010, eu fui percebendo o quanto o futebol tem as suas verdades de acordo com as suas culturas. E, por exemplo, uma experiência interessante que eu tive na Irlanda, eu sempre conto isso para todo mundo porque foi uma coisa assim bem. O primeiro clube que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, eu fui ensinar a criança a dominar a bola com a sola do pé. E no final do treino, o chairman, né, que é como se fosse o CEO ou o diretor do clube, algo assim, ele me chamou e veio só comentar comigo, né? Porque ele é um cara que ia muito para Portugal, então ele tinha uma noção muito boa do que era o futsal. Mas, enfim, os treinadores na Irlanda foram lá reclamar com ele na hora do treino ali. Que, tipo, o brasileiro tá ensinando errado, tá falando para as crianças dominar com a sola do pé, mas tem que dominar com a parte de dentro do pé, enfim. Então você vê o quanto a cultura, às vezes, né, cara, influencia nas coisas. Isso você estava no E futsal. eu tava dando treino de que eles chamam de skills, né? Que é a técnica, é você manipular a bola, você utilizar a Sim. sola do pé, daqui a pouco usa a parte de fora, a parte de dentro, o bico do pé, enfim, usar todas as partes do pé, o passo de calcanhar também é possível, né? Enfim, o peito do pé. E aí na sola do pé, eles meio que. Mas assim, ninguém veio falar com nada comigo, eu fui saber depois, e ele me contou rindo, né? Então, assim, você vê como a cultura, né, influencia. Hoje eu vivo aqui nos Estados Unidos, eu percebo que o futsal também aqui é complicado, entendeu? É muito difícil. Você viver do futsal aqui, quem consegue, parabéns, porque é muito difícil, entendeu? Eu consigo fazer do futsal aqui uma espécie de extra, entendeu? Então aqui é o soccer, né, que eles chamam o futebol, é o soccer, e o futsal como complemento, porque é aquela coisa, cultura não adianta discutir que está certo ou está errado, cultura é cultura. E nos Estados Unidos hoje o futsal não é assim, não tem as portas tão abertas como poderia, né? Entendeu? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer lá no LinkedIn e vi o teu trabalho, eu pensei, bom, seria uma boa oportunidade de escutar, né, um profissional que está num clube top na América do Sul, entre os clubes top do mundo, e até aproveito a oportunidade de, primeiro, te agradecer e, segundo, pedir a você que você pudesse falar um pouquinho de você, né? Como que você chegou, né? Acredito que a estrada foi árdua para você chegar hoje num dos clubes mais tops do mundo no futsal e, e um pouco também do futsal na sua vida, enfim, tipo por uns 2, 3 minutos, só para dar uma introdução, né, sobre quem é o Sim, Leonardo no clube que, enfim, é um dos clubes tops aí no mundo do futsal. sim. Então, Igor, em primeiro lugar, né, eu que te agradeço aí a oportunidade, o espaço, né, é sempre bom a gente poder conversar com novas pessoas e fazer novas conexões, né, não só por questão do networking, mas por conhecimento, né, a cada conversa que a gente tem com uma pessoa diferente, o nosso conhecimento aumenta e a gente também consegue
contribuir para o conhecimento dos outros, né? Eu acho que a gente tá nesse mundo aqui é para isso, né? Não é para dizer muito onde estamos, mas dizer como podemos nos ajudar, né? Eu acho que esse que é o grande intuito de estarmos ainda aqui nesse, nesse plano, né? Cara, eu assim, eu vim do futebol, né? Eu sou de São Paulo, capital, né? Então eu fiz categorias de base, fiz escolinhas e categorias de base ali no Corinthians, né? No futebol de campo. E como a grande maioria dos atletas ali, chegou um ponto em que eu deixei de ser bom. Essa é a verdade, né? A gente sempre tem a desculpa o empresário, a falta do empresário, eu machuquei o joelho, né? E não, eu deixei de ser bom, né? O esporte de rendimento, ele exige que você seja bom 100% do tempo, né? E chega um momento em que a seleção natural, né, ela acaba que realmente ela seleciona quem tem a resiliência para estar ali, né? E eu, em certo ponto da adolescência ali, mais preciso ali, aos quase 18 anos ali, eu deixei de ser bom e comecei a encontrar caminho no estudo, né? Então, eu já vinha fazendo faculdade de educação física e tudo mais. E aquilo começou a fazer mais sentido para mim do que o futebol. Eu já estava no futebol desde os 10 anos de idade, né? E isso é uma coisa que a gente comenta muito, né? Sobre aquela saturação da criança, né? No futebol ali desde cedo. E eu já estava no mundo competitivo desde os 10 anos de idade, né? Então, minha primeira carteirinha de Federação Paulista é aos 10 anos de idade. Então, né, chegou ali aos 17, 18, eu já não estava mais afim. Óbvio, eu sou de uma família que também o futebol não era a minha única saída, né? Então eu tive apoio dos meus pais ali para estudar e tudo mais. Então isso também contribuiu para quem eu sou hoje, mas contribuiu também para que eu não seguisse carreira como um jogador, né? A hora que as coisas apertaram mesmo ali, eu tinha um plano B, né? Então acabou que isso contribuiu para os dois lados, né? Hoje sou muito grato aos meus pais por conta de onde eu estou, né, pelo benefício do estudo que eles me deram, né, cara, e aí, assim, fazendo faculdade, né, universidade, eu fui trabalhar no futebol, né, trabalhei isso em São Paulo, capital, né, e trabalhei estagiei no Corinthians, estagiei no próprio Palmeiras, né, eu sou palmeirense, né, por isso eu falo, e estagiei ali no Palmeiras, e um belo dia passei num concurso no litoral de São Paulo, ali em Ilhabela, né, passei num concurso e fui trabalhar com escola, né? Fui dar aula na educação física regular. Eu sempre fui apaixonado por estudo, né? Então, ali aos 22 anos eu já tinha a universidade, mais a pós-graduação em educação física escolar e indo para o lado também da fisiologia do exercício e tudo. E aí entrei nesse concurso para a escola regular. Em paralelo, aí foi aonde eu conheci o futsal de verdade, porque aí em paralelo eu abri um contraturno, né, em uma das escolas particulares ali da cidade, que é o São João ali de Ilhabela, o colégio. E aí a coisa começou a andar, né? Porque aí eu fui estudar o futsal, né? Eu não joguei futsal profissionalmente, mas aí eu fui estudar o futsal, né? Eu vim de uma geração que o futsal praticamente não existia, né? Eu sou de 86, então ali em 96 eu já estava no Corinthians. O futsal, pelo menos assim, nos menores, né? Nas escolinhas e tudo mais, ainda não tinha essa força toda. Claro, em 96 a gente já tinha atletas renomados aí, como, né, Manuel Tobias, Fininho e tudo mais. Inclusive, Fininho hoje é meu parceiro aqui no clube. Mas, assim, escolinhas, pouco tinha, né? Escolinha de futsal e tudo mais, né? Então, eu fui realmente conhecer a escolinha de futsal e tudo mais quando eu abri uma em 2012 ali, né, em Ilhabela. E é uma história engraçada porque, assim, era para ser um conteúdo extracurricular, né? Eu tinha já, era uma renda extra, né? Eu já tinha ali o concurso como professor de educação física na escola, e aí abri ali para ser um complemento de renda, né? Mas é engraçado que a bola, ela puxa a gente de volta, né? Não tem jeito, né? Uma vez dentro do mundo da bola, ela puxa de volta. E aí eu comecei a estudar futsal, eu fui fazer a pós-graduação em futebol e futsal, né, na época do professor Banzé ali, né, e aí fui estudar, e aí as coisas vão andando, porque a gente quando consegue alinhar, né, aliar as duas coisas, né, o estudo com
carreira prática, né? Por mais que não fosse do futsal, mas eu tenho, como muita gente fala, eu tenho o vestiário do futebol, né? A gente sabe como é que funciona ali dentro e não muda muito em relação a isso. O jogador é tudo igual em qualquer esporte, né? Verdade. Então, e aí, cara, começou a andar, a escolinha começou a funcionar, e alunos, e muitos alunos e tudo mais, até que em 2019, com a ajuda dos pais ali da minha escolinha, né, e aí eu entro, hoje como estudioso da psicologia do esporte, eu entro nesse lado, porque a minha escolinha ali já tinha desde 2012, então os meninos que vinham vindo ali comigo, quando chegou em 2019, eles já estavam comigo há 6, 7 anos, né? E aí chegaram para mim ali aos 16 anos, falaram assim, Léo, a gente não quer mais, né? Perdeu a graça, a gente joga os mesmos campeonatos, né? Somos campeões regionais aqui todo ano, perdeu a graça, né? E aí foi a hora que eu falei, cara, eu preciso dar um passo à frente para conseguir manter esses meninos, não nem tanto pela questão financeira, porque eram 15 meninos ali, mas eu já tinha uma escolinha com 300, né? Mas mais por uma questão sentimental e emocional da situação, né? Pô, esses meninos estão comigo desde pequenos, tudo. E eu já tinha uma rede boa de pais, né? E aí conversei com os pais, falei, gente, a gente precisa fazer algo e tudo, né? E os pais se juntaram, eu falei, Léo, qual é o caminho? O que dá para fazer? Eu falei, gente, Federação Paulista, né? É a única forma de continuar motivando esses meninos a jogar. Sim. E aí houve um movimento enorme desses pais, dessas famílias, e para que a gente, porque era uma escolinha particular, totalmente particular, né, sem nenhum auxílio de governo, prefeitura, nada. E aí conseguimos levantar o dinheiro, federamos o São João, essa equipe existe até hoje, né, tá com o meu amigo Murilo ali, que foi meu estagiário, acabei quando eu vim para o clube, eu deixei a escolinha para ele. E aí, e aí fomos jogar a federação, e aí ficamos ali 3 anos na federação, né, isso sob meu comando, né, 2019 a 2021, né, o ano que entrou, o ano seguinte da pandemia ali. Só que 2020, cara, eu parei e pensei assim, eu preciso ir atrás de mais conteúdo, né, eu preciso ir atrás de mais conhecimento, porque eu tô tomando o laçaço aqui dos outros treinadores, dos outros times, né, e a minha escolinha, eu jogava a Federação Paulista só com alunos da minha escola, né? Não abria Peneirão, não abria nada. E os 2 anos classificamos ali até a terceira fase e tudo, mas aí a funila, né? As coisas vão. E aí foi quando eu vim atrás da pós-graduação em futsal, né? Eu morava em Ilhabela ali, e isso em 2020, né? E aí tinha a primeira turma de pós-graduação em futsal do professor Marquinhos Xavier, que é o atual treinador da seleção brasileira, né, de futsal, e era aqui em Carlos Barbosa. E aí eu me inscrevi, falei, eu vou, porque preciso aumentar conhecimento, né? Se eu quero o passo a mais, nunca imaginei que eu ia vir trabalhar no Carlos Barbosa. E aí vim para pós-graduação e é o networking, né? É o que eu falei. Eu vim para pós-graduação, fiquei muito próximo do Marquinhos, fiquei muito próximo, né, dos profissionais que trabalham aqui no clube, né? Que são inclusive excelentes profissionais, assim, me ensinam demais até hoje. Né, se você quiser, eu te indico alguns para você conversar também, é bem, bem interessante. E assim, e aí brinquei, cara. Fiz a pós-graduação com eles, voltei pro litoral. E aí um dia vim de férias, eu conheci, inclusive na pós-graduação, conheci a minha esposa, que é daqui. E aí vim aqui de férias para visitar a família dela, tudo. E aí aqui no clube vim assistir um jogo, conversei com eles e brinquei, né? Brinquei com o Guaíba aqui, que é o treinador de goleiros aqui do adulto. E falei para ele, cara, eu tô vindo embora, me arruma um emprego aí, né? Só que brincadeira, assim. Eu tava concursado lá em Ilhabela e com a minha escola funcionando muito bem. E aí brinquei, cara. Ele virou para mim e falou assim, Léo, é sério, tem vaga. Aí eu falei, eu vou falar o quê agora? Vou falar que é verdade, né, meu? E falei, não, é verdade, é verdade. E aí que as coisas ficaram, né? E aí realmente tinha um professor saindo aqui na época das escolinhas, né? Escolinha do clube mesmo. E aí também sentei para conversar com o Marquinhos, e aí ele tinha a ideia de um projeto, de criar um projeto de escolinhas de futsal, transição, futsal futebol. E aí também entrei com ele nesse projeto, fiquei 3 anos ali com ele, né? E aí as coisas foram andando, cara. E eu entrei no clube assim, né? E aí fiquei na escolinha. Hoje eu sou coordenador pedagógico das escolas, né? Das nossas escolas próprias.
Eu sou o coordenador do programa de franquias e licenciamentos do clube, né? Estamos começando agora com esse projeto, já temos algumas licenciadas, e sou treinador do Sub-15 de rendimento, né? Então, o Sub-15 nosso aqui é a primeira categoria que é realmente avaliação, né? Meninos do Brasil inteiro, temos até um espanhol aqui com a gente, então, né, já que são realmente já profissionais, né? Do futsal ali. E é isso, cara. E aí tô por aqui, né? E aí hoje desenvolvo esse trabalho, né? Sim, Esse trabalho do licenciamento é um projeto do clube, né, para tanto expansão da marca quanto da metodologia, né, não sim, só por uma questão comercial, mas também para conseguir formar, né, meninos que dentro da nossa metodologia, para fazer para nós, né? E é até curioso que quando você comentou ali do dominar com a sola, dominar com outras partes do pé e tal, nesse projeto que eu estava com o Marquinhos ali, a gente conversava muito disso, porque a ideia era formar no futsal, mas não tirar os elementos do campo, né, para contribuir na transição. sim, E isso é uma coisa que a gente comentava. Se eu mandar dominar só com a sola do pé, eu vou especializar no futsal, na hora que ele for para o campo, nós vamos ter problema e tal. Isso era uma discussão que a gente tinha bastante ali. Já hoje no clube, não. Hoje no futsal, a gente forma para o futsal, né? Então tem as diferentes formações, né? Tem o futsal para formar para o campo, tem o futsal para formar para si próprio e tem o campo para formar para o campo, né? Nós aqui, nós somos o futsal pelo futsal, né? sim. E a história é mais ou menos essa. Tem as suas curvas e as suas pedras no meio do caminho, mas resumindo, a história é essa aí. Bom, legal, obrigado, cara. Entendi, perfeito. Olha, dá livro, né? Dá para fazer um livro aí. Se fizer um esforcinho aí, dá para fazer até um livro. É interessante. Agora que você tocou num ponto que eu acho extremamente pertinente. Você disse que o sub-15 é a sua primeira categoria para rendimento, né? Que vocês. Então, assim, eu entendi em termos até de performance, né? Que é o seu sub-15. Eu concordo plenamente, né? Até me surpreendeu, assim, porque eu vejo muitos clubes que, teoricamente, num simpósio, numa palestra, as palavras são muito bonitas. Ah, não, performance é só depois, performance é depois, performance é depois. Mas o treinador do sub-8, do sub-10, do sub-12, se ele não ganha, ele tem grandes possibilidades de ser demitido. Entendeu? É difícil você, tanto que você vê aí, às vezes, na internet, comemorações, você vê assim, coisas, um tipo de celebração para um sub-8, 10, 12, que, entendeu? Se não é cobrado, se o objetivo é você ensinar, é você dar a fundação, né, que eles falam foundation aqui. Se o objetivo é a fundação, se é o alicerce do prédio, para depois você ir para o prédio. Então, assim, qual é a sua opinião, cara? Para as pessoas que, né, infelizmente, diretamente ou indiretamente, mas qual a sua opinião sobre essa coisa de sub-8 foi campeão, e fomos campeões no sub-10? Qual a sua opinião em relação a isso, cara? Cara, é assim, aqui no clube, a gente tem ali escolinhas, né, do sub-7 ao sub-15. Então, o sub-15 tem a escolinha, né, e tem o nosso rendimento, que é o que eu sou o treinador. Do 7, o sub-7 não disputa a competição, né? Sub-7 disputa festivais, disputa jogos amistosos, festivais internos, né? É, do 9 ao 13, nós jogamos a Liga Gaúcha, né? Mas como? É a seleção das escolinhas, né? Então, nós temos hoje 6 núcleos, né? Dos quais o professor de cada modalidade, de cada categoria, seleciona ali os 20 que estão em condições de mais competição, os meninos que são um pouco mais competitivos ali, e treinam terça e quinta ali, um treino um pouquinho mais voltado, né, não para competição, mas para conteúdos já um pouco mais avançados, né, Sim, seria a turma iniciante e intermediária, se é que dá para chamar assim uma criança de 9 anos, né? sim, Mas é o que você falou, não tem pressão por resultado, né? Eles treinam, porque a gente, inclusive eu que escrevi a metodologia de treino e de trabalho das escolinhas, né? Praticamente um trabalho de mestrado aqui que a gente fez,
e todo voltado à questão acadêmica, à questão científica, né, crescimento e desenvolvimento humano, psicologia do esporte, toda essa questão, né, e já começa que os treinadores nossos, eles são CLT, eles são todos no regime de contratação, carteira de trabalho, né, o que já não é muito normal no Brasil, né, na nossa área. Então não tem isso de, se não for campeão, é demitido, vai cair, não, né? Então não, eles não têm essa pressão. As crianças jogam a competição, até porque a gente vive num meio onde é muito complicado a gente não disputar, né? Não tem como não jogar, né? Eu acho que assim, eu sou da opinião que a competição ela ensina muito, né? Ela educa, mas ela também pode deseducar dependendo da forma como a gente lidar com ela, né? Ontem, por exemplo, o nosso sub-11, sub-13 perderam feio aqui no nosso ginásio e ponto. E perderam, né? Inclusive o adversário saiu vibrando e tudo mais, porque ganhou do Carlos Barbosa e tudo Sim, mais, mas para nós não. Né, para nós, claro, as crianças sentem, inclusive a frustração ela é necessária, né, no processo de sim, sim, formação, né? sim, Mas assim, e tudo bem, né? Eles perderam, o treinador não tem pressão de, perdi, amanhã vou tomar bronca. Não, não, paciência, né? Faz parte do processo de formação, né? Inclusive, assim, a gente ensina, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Tivemos agora o curso para treinadores de escolinhas, categorias de base, né? Que nós sim, fizemos aqui para aberto ao público, né? E o que a gente, cara, a gente bate muito é realmente ensinar as crianças a jogar, né? Eles precisam ensinar, aprender a jogar o jogo, né? Infelizmente, é como você disse, foi campeão no sub-8, foi campeão no sub-10. Sim, isso pode acontecer, desde que tenha sido campeão jogando o jogo, né? Uma crítica muito ferrenha que eu tenho é assim, como você foi campeão? Né? Você foi sim, campeão no teu sub-8 com o teu goleiro soltando a bola aqui no pé do fixo, ele dando pico para frente e um pivô fortão lá dominando e fazendo gol. Isso não é válido. Porque quando ele chegar para mim no peneirão lá no sub-15 aos 14 anos, né, que é quando eles chegam, ele não vai ser aprovado. E aí o menino foi campeão, digamos, gaúcho aos 9, campeão gaúcho aos 11, artilheiro aos 13, e não foi aprovado na equipe de competição, porque ele não foi formado, sim, né? Ele foi ensinado a fazer o que era necessário para vencer naquela categoria, sim, né? E eu falo muito nas reuniões de pais aqui, o que que adianta o teu filho ser campeão aos 9 anos e aos 14 ele parou de jogar porque ele não tem competência para estar num clube de competição, né? Então a gente tem que pesar o que que é o importante, né? É importante você ganhar o jogo? Sim, nós somos seres humanos e aonde temos sucesso, nós colocamos mais energia, né? Mas o que que é importante? É você ser campeão aos 9 anos de idade? Ou é aos 15 anos você estar num Carlos Barbosa da vida, num Magnus, num Joinville, num Corinthians, né? E um menino hoje aqui nosso de 16 anos tem um salário já de R$ 1.200 fixo, todos eles, né? Então, o que que compensa na tua vida, né? Como pai, que o menino de 9 anos, ele vai dizer que é ser campeão, né? Agora, cabe aos pais, né, analisarem e colocarem as crianças nos locais onde pensam, né? Claro que o ideal seria que todos nós profissionais que trabalhamos nessa área pensássemos assim, mas como não é, é, infelizmente não é, né? O apelo é sempre para os pais, né? Observa o que está acontecendo, observa se o jogo, né, se o jogo é esse mesmo, se é assim que funciona o jogo, exato, né? Eu costumo falar para os pais aqui, hoje em dia, tá muito fácil do pai identificar se aquilo que está sendo ensinado para o filho dele realmente é o que é necessário. Não, tá muito fácil, né? O acesso à informação, o é, acesso a pessoas que falam sobre o assunto, ele tá muito fácil, né? Hoje a gente vive uma era que não tem mais como. Então, quem aceita, quem permite, né, que o filho esteja num ambiente desse, é porque concorda, né? E aí isso é preocupante. Então, aqui a gente tem
um trabalho aqui voltado realmente à formação, né? Hoje, por exemplo, se você olhar nas nossas equipes de competição, vamos lá para a ponta né, do iceberg ali, que é Sim, o profissional. O adulto hoje, nós temos três meninos, e aí a gente está falando de um profissional de uma grande equipe. Nós temos hoje três meninos que são formados aqui desde os 13 anos de idade, né, e são atletas titulares do time adulto, né? O sub-20 nosso hoje, de 17 atletas, 12 são formados aqui, né, chegando pelo menos aos 13 anos, né? O sub-17, hoje teve uma troca ali de grupo, né, de elenco, hoje tem três. O meu sub-15 são seis, de 17 jogadores, são seis formados nas nossas escolas. Ano que vem vai aumentar, porque no 13 já tem quatro que já vão subir para o 15 direto, sim, né? Mas por quê? Porque a gente acredita na formação, né? E sim, eles estão chegando para a gente formados da forma como a gente acredita que eles têm que chegar, né? E o plano do clube é aumentar cada vez mais, né? Esse número de alunos formados por nós, preenchendo as nossas categorias de base, sim, né? A partir do ano que vem, os meninos do 15 anos já têm um salário, uma ajuda de custo ali de R$ 600, né? Então, para um menino de 14 anos, isso ajuda, né? Ajuda no aluguel, ajuda numa sim, alimentação, né? Que, infelizmente, somos um dos maiores clubes de futsal, mas os nossos subsídios não permitem ainda que a gente ofereça, né? Tudo que os sim, grandes clubes do futebol oferecem, né? Um clube né, que a gente compara ali, se a gente comparar um clube de futebol que tenha o mesmo tamanho e estrutura que nós temos, tem muito sim, mais para oferecer do que nós, né, por sim, questão da própria modalidade, né, a CBF é tricampeã mundial, né, 5 vezes campeã da Libertadores, então se a gente pegar, né, transferir isso para o futebol, né, a sim, estrutura é muito maior, sim, sim, mas vindo de encontro à tua pergunta ali, ao teu questionamento, esse é um dos grandes motivos pelos quais o futebol brasileiro está caindo, sim, né? A gente está se preocupando cada vez mais em resultados, aonde deveríamos estar nos preocupando com formação. Aqui sim, a gente cansa de tomar gol porque faz o menino sair jogando no sub-9 e vai perder uma bola, vai tomar gol, vai perder a segunda, vai tomar gol, sim, né? E aí vamos trabalhando para que ele consiga realmente aprender e conseguir, né, pensar o jogo, todos os quatro de quadra, os cinco, né, com o goleiro, para que cheguem melhor formados, né? Dito isso, sim, assim, sim, os nossos atletas aqui de 17 anos, que aí a linha de corte é bem grande, né, porque ele vai do 17 para o 20, né? Então, os nossos meninos de 17 anos aqui, quando chega em outubro, quem não vai ficar com a gente ali, né, quem não vai dar continuidade no 20, já sai daqui empregado, porque os clubes todos, né, a sim, nível Brasil, todos já sabem da formação que a gente tem aqui, né? sim, sim, entendi. É interessante essa situação que você falou da frustração, né, que ali com 9, 10, 11, 12 anos de idade, para você fortalecer, né, o seu bíceps, você tem que estressar o seu bíceps, né? Para você fortalecer, hoje em dia a gente já se fala muito em mitocôndria, que é a caixa de energia da célula, que dali é que vem a nossa energia, né? Para você fortalecer esse processo metabólico, você tem que estressar ele, né? Então, assim, para você fortalecer a mente, o mental de um atleta, ele tem que ser frustrado. Ele tem que aprender a lidar com as frustrações, né? Então, assim, não adianta querer evitar isso, porque na verdade é o que ele precisa para ele aprender a lidar com as frustrações, como ele responde às frustrações, né? Acredito que esse seria o treinamento mental que se fala hoje em dia, é Sim, você pegar o mesmo conceito, né? Se eu quero treinar o bíceps, eu estresso o bíceps. Eu não escondo ele, eu não deixo ele descansando. E a mente vai na mesma direção. E outra coisa que você falou aí, em relação ao corte, vocês formam, né? Vocês têm uma cadeia de produção, uma linha de produção, né? É como se fosse uma fábrica, né? Vocês vêm trabalhando a matéria-prima ali desde os 8, 9, 10, 11 anos de idade ali. Como é que vocês fazem, ou você tem alguma experiência aí que você possa compartilhar? Quando você tem aí, acredito que você já teve ou tem, porque é normal,
Quando você tem um atleta de, por exemplo, 16 anos, do pescoço para cima, 16 anos, inteligente, cognitivo, pensamento rápido, visão, linha de passe, mas do pescoço para baixo parece que ele tem 12, 13, entendeu? Para ficar de fácil entendimento, né? O atrasado maturacional. Como é que vocês fazem aí? Olha, a gente ainda é um clube que tá segurando, né? Por exemplo, eu tenho no meu sub-15 um garoto de 15 anos, né? Que fisicamente ele tem 12, 13. Mas tomara que ele não escute o que eu vou dizer, mas ele é um gênio. Sim, sim. Mas eu brinco, mas assim, eu já falei isso para ele. Exato, né? Eu brinco que o trabalho que eu peço hoje para o preparador físico meu aqui, do 15, é alguma forma, né? E aí, como fisiologista, eu até imagino, mas não é a minha área do momento, então eu tenho uma pessoa para fazer isso, então, né, a gente troca ideia, mas eu peço para que ele, né, tome as providências, né? Como fazer, né, para que ele fique pelo menos mais forte, mas não no sentido de crescimento de bíceps, por exemplo, né? Que ele consiga agir tão rápido, né, quanto a mente dele, principalmente nas transições defensivas. Na maior parte do tempo, é ali que ele sofre, né? Porque, por exemplo, ele é um garoto, o meu time, eu tenho 1,80 m e eu sou um dos mais baixos do meu time, né, dos meus atletas de 15 anos. E aí, claro, isso é um pouco, sim, de seleção natural, né? Porque, infelizmente, o esporte, ele tá indo muito para esse lado e acaba que a gente também não consegue fugir tanto disso, né? A gente se preocupa bastante, tanto que esse menino foi aprovado ali, eu mesmo aprovei ele no nosso peneirão, porque, assim, ele é pequenininho, ele é magrinho, mas os outros não encontram ele na quadra, né? Sabe aquele cara que, quando o adversário veio para pegar ele, a bola já tá lá do outro lado, esquece, não tá mais aqui, sabe? Sim, Muito inteligente, e encontra saídas que às vezes eu brinco com ele e falo, João, mas como é que tu faz aquele espaço ali, cara? Sabe? Mas é claro, ele sofre em jogos que a gente precisa defender um pouco mais, né? E exatamente por esse caminho que o esporte está indo, principalmente o futebol e o futsal, né? Esse caminho da força, esse caminho de atletas fortes, de atletas, né? E olha que o nosso sub-15 aqui treina 5 vezes por semana, 2 horas de treino por dia, né? Por sessão. Então, eles têm musculação, eles têm treinamento só físico, eles têm toda a questão tática comigo, eles têm um psicólogo, então eles têm trabalho do psicólogo do esporte, né? Então, excelente. e ele é um dos que eu passo sempre para o psicólogo, mesmo eu sendo especialista em psicologia do esporte, mas nós temos alguém também para fazer isso. Então, eu passo muito para ele, que eu falo, cara, trabalha bem a mente dele, porque ele é frustrante, né? Às vezes você saber, e o menino de 15 anos, ele sabe que ele teria condições de fazer mais naquele jogo, mas que pelo físico dele, às vezes, ele vai sofrer, Sim, sim. né? Então, assim, a gente tenta bastante blindar ali a mente deles e eu faço ele entender bastante, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma particularidade que as quadras, os tamanhos das quadras, eles não são, por exemplo, a Federação Paulista ali, com menos de 32 metros, não tem jogo, Sim. né, o tamanho da quadra. Aqui não, aqui a gente enfrenta a quadra aí, que às vezes os caras colocam a quadra de 28 metros pra gente jogar. E aí você coloca 8 meninos de 15 anos, né, extremamente fortes para jogar, é a hora que ele sofre, né, É, porque ele tá sempre com um cara enorme perto dele, é, né? E aí, como controlar a frustração desse menino nesse ponto, sim. né? Por vezes ele já. Eu sou um treinador que eu gosto de ter muita proximidade com os meninos, né? Amizade, e tudo, até porque a cidade, né? A gente sabe que muitos moram sozinhos, né? Vêm de fora e moram sozinhos, então a figura do treinador acaba sendo o que eles têm, né? Sim. E aí, como blindar esse ponto, né, do menino às vezes olhar para mim e falar assim, Léo, eu tinha condições de mudar esse jogo, mas eu não consegui, sabe? Sim. Porque fisicamente não conseguiu. Mas, por exemplo, a gente tem ele no sub-15, no sub-17 nós temos ali
quatro jogadores de estatura mediana para menos, né? sim, Dos quais, desses quatro, dois já treinam com adulto, né? Então, assim, é claro que aí são mais desenvolvidos fisicamente, né? São meninos mais fortes, tudo, mas são pequenos, bem pequenos em relação ao restante do grupo, né? Mas é uma questão bem complicada, Igor, porque o esporte está indo para esse lado, né? O futsal, ele está indo muito para esse lado, e aí não tem jeito, a gente às vezes encontra, por exemplo, eu tenho meninos de 1,85 m, 1,90 m, que tem também essa qualidade mental e tem a qualidade técnica, né? E aí acaba juntando tudo, né? sim, O que é, não o que é necessário, mas o que está sendo necessário, né? Para despontar no esporte, né? sim, sim, Então, se você pegar o sub-20 nosso hoje, ele é quase inteiro de estatura mediana para baixo, né? São meninos, tem muitos meninos ali realmente pequenos, assim. Só que o jogo anda muito bem, porque num sub-20, né, o jogo ele já deixa de ser tão físico, ele começa a ser um jogo um pouco mais pensado, né? No 15 ainda sofre um pouquinho. sim, Infelizmente ainda tem esse, né, você pegar o nosso adulto também, né? A média de altura do nosso time adulto ali não é das maiores, sim, mas é um tema, é uma questão complicada. A sim, gente sim, discute muito sobre isso, inclusive chega aqui no Peneirão às vezes, a gente, né, olha, e fala, meu, olha aquele menino, né, inteligente, bom tecnicamente e tudo. sim, Aí olha pro corpo dele, cara, mas ele tem 12 anos de corpo. Será que ele vai sim, aguentar o processo? Porque aí, né, a questão do processo não é só a questão de treino técnico, treino tático, né? É a questão psicológica disso tudo, sim, né? sim, É verdade. ele conseguir entender, e isso é a parte mais difícil, né? Se a gente for falar como ser humano, todos nós, né? É a Sim, parte de entender que às vezes, por conta do meu tipo físico, eu não vou conseguir jogar aquele jogo, sim, né? sim, E isso já tira vários do processo. sim, verdade. Tá. Deixa eu ver aqui. Entendi perfeitamente tudo que você passou, né? Eu acho que acrescenta muito, né? Porque o dia a dia é esse, né? É um desafio para quem está trabalhando com futebol. Você vê o menino ali com 12 anos, mas você olha para ele fisicamente, ele se encaixa nos meninos de 8, 9. Você olha para o grupo de 15, tem um menino que fisicamente se encaixa no de 11, 12. Então, assim, é sempre difícil para a gente que está nesse ambiente, porque né, é desagradável às vezes você ter que, às vezes, dependendo da circunstância, dispensar o menino, enfim. É complicado, né? Às vezes, circunstâncias acabam gerando isso. Eu acredito que é um grande desafio, porque né, a história está mostrando aí que, às vezes, a maturação tardia se você tiver paciência lá na frente, né, quando todo mundo já tiver passado pela puberdade, testosterona, enfim, já tiver tudo funcionando direitinho como tem que ser, aí a coisa vai mudar de figura, né? Mas infelizmente para alguns isso acontece aos 15, para outros acontece aos 18, 19 anos, entendeu? A realidade é essa. Eu queria só mais uma pergunta, na verdade não é uma pergunta assim, é te passar uma situação que já ouvi aqui nos Estados Unidos e querer ouvir tua opinião, né? Porque, por exemplo, eu fui pego de surpresa uma vez, uma mãe e um pai vieram falar comigo e falaram assim: olha, você está oferecendo esse jogo aí que em inglês, às vezes, eles chamam de five-a-side, que é tipo cinco de cada lado, Uhum. né? Nem todo mundo conhece como futsal, alguns chamam de indoor, né? Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos o futsal é uma coisa bem assim principalmente para quem é americano, de família de americano, se for família que veio da América do Sul, a história muda um pouco, né? Onde, por exemplo, acredito que na Flórida seja um pouco melhor, acredito que na Califórnia seja um pouco melhor. Mas, por exemplo, eu moro em New Jersey, é lá em cima. Então, assim, eu ouvi dos pais o seguinte: olha, eu vou colocar o meu filho aqui, essa bola é diferente.
essa quadra não é grama, é quadra. A chuteira não pode aqui. Você disse que tem que ser tênis. Então, assim, eu ouvi isso. Então, assim, isso aí vai ajudar ele a melhorar no futebol, entendeu? Porque a ideia nossa aqui, por muito tempo, até ali o lockdown, era oferecer o futsal como um complemento, né? Era você treina no seu campo lá, no seu clube, e você faz o futsal como complemento, porque aqui é muito comum eles pagarem personal trainer, né? O private trainer para futebol, tipo um personal trainer, mas para Sim, futebol. sim. Então, Aqui tá nessa moda. pois é, então. Aí a nossa ideia era Uhum. essa, olha, aqui não é para ser personal trainer, aqui é para fazer uma suplementação, mesma, né, conceito, algo por fora, mas que é o futsal, que é o que é muito popular no Brasil, na América do Sul, na Argentina, no Chile, enfim. Então eu vi isso, entendeu? Tipo assim, pô, essa bola, essa quadra, chuteira não pode, tem que ser tênis. Isso aí vai ajudar o meu filho de 10 anos de idade? Então, assim, qual é a sua opinião para as pessoas que, né, não entendem exatamente o futsal em termos de cognitivo, inteligência do jogo, QI futebolístico, né, que também às vezes você escuta essa expressão, o QI futebolístico. Qual é a sua opinião em relação a isso para um pai que de repente falasse isso para você, entendeu? Te criticasse, não uma crítica, mas assim, te confrontasse com essa ideia de bola diferente, não usa chuteira, não é campo, não é grama, enfim. Sim. Olha, se a gente for tratar pela questão do ser diferente, vamos trazer ali então, isso esquecendo o futsal. Se a gente for tratar pelo ser diferente, vamos trazer então onde foram formados os grandes jogadores. O Pelé, o Garrincha, né? Esses caras jogavam descalços, com bolas que não tinham nada a ver com a bola oficial, né? Em pisos que não tinham, que eram inclusive muito piores do que uma quadra de futsal, né? Por exemplo, eu fui formado no terrão do Corinthians, né? E era terrão, a base treinava no terrão. Então, assim, se a gente for para esse lado, em relação não é a chuteira, não é o, né? Então, a questão do repertório motor, né, já muda totalmente. E se a gente for trazer pro futsal, aí a gente entra naquela questão que é bem discutida sobre a quantidade de tempo com bola, né? Você coloca no futebol de campo, isso não é uma crítica ao futebol, mas são as diferenças do jogo, né? Eu mesmo vi no futebol, né? A quantidade de vezes que a criança toca na bola num treino convencional de futebol é muito menor a quantidade de vezes que ele vai encostar na bola num treino convencional de futsal, né? Visto isso, a própria Federação Paulista ela tem o Campeonato Paulista de Futsal até sub-11 é campo reduzido, né? Então, a questão da tomada de decisão, né, a melhora da criança no raciocínio, né, habilidade com bola, noção de espaço, né, toda essa questão, né, e inclusive assim, aqui no Brasil, não sei há quanto tempo que você está fora, né, mas assim, está tendo bastante estudo aqui em relação e agora indo para o lado do estudo realmente, porque antes era só a fala, né, dos grandes jogadores, né, eu fui jogador do futsal, eu aprendi no futsal e tudo mais. Isso era, hoje em dia está caminhando para estudos científicos, né? O trabalho de doutorado, inclusive, do professor Marquinhos, é sobre isso, né? É sobre essa transição, né? E sobre o que o futsal oferece ao campo, né? E exatamente isso, né? Tomada de decisão, né? É rápido, raciocínio, encontro, a busca pela melhor decisão no menor tempo, né? A gente tem trabalhos no campo, inclusive, né? Na época era como é que era que eles usavam o termo, cara? Agora fugiu. Mas que eram os famosos jogos reduzidos, né? Os joguinhos fracionados, os jogos reduzidos, né? Para fazer com que o jogador do futebol pensasse mais rápido, tivesse mais tempo de contato com a bola ali, né? Para conseguir ter
uma tomada de decisão melhor e mais rápida. E isso o futsal ele já entrega aos 7 anos de idade, né? O treino do futsal ele já entrega isso muito rápido. Então, eu vejo que não está ligado ao equipamento, né? A diferença do tênis, a diferença da bola, né? O treino do futsal ele tem muito a oferecer ao campo, exatamente por essas habilidades e essas capacidades ali que a gente já citou anteriormente, né? Então, vai muito de uma conversa com os pais, vai muito de uma conscientização e às vezes até da demonstração, né? Porque às vezes o início de um treino ali você já consegue mostrar, né? E eu costumo dizer para os professores aqui que eu coordeno aqui, que não tem jeito, né? Na a área da educação física, né, geral, né, a gente já nasceu tendo que mostrar para as pessoas o nosso trabalho e mostrar que somos úteis, né? Isso é Sim, fato, sim, né? E aí, o futebol, o treino de futsal para crianças, o treino de futebol para crianças é a mesma coisa, né? E eu até entendo os pais, cara, porque tem muito mais do mesmo por aí, né? Tem sim, sim, muito, que a gente costuma brincar de muito caça-níquel, né? Pessoas que abrem escolinhas e coloca a coisa para funcionar e ponto, sim, né? sim, Então, é uma pena, né? Porque eu brinco que, assim, se os Estados Unidos, né, a estrutura esportiva que os Estados Unidos têm, se eles olharem para o futsal, a gente vira uma NBA, né? sim, sim, sim. Sim, é verdade. A estrutura é absurda. Qualquer colégio público, você tem quadras de basquetebol assim ótimas, entendeu? E toda vez que eu vou numa escola aqui, qualquer situação, eu olho aquela quadra de basquete e fico assim, gente, como é que eles não aproveitam isso? Eles estão tão interessados em crescer o futebol deles. Como é que eles não conseguem aproveitar isso e imaginar as crianças aqui de 8, 9, 10, 11 anos de idade? Entendeu? Se eles olhassem um pouquinho para a América do Sul, não apenas Sim. Brasil, mas Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Mas enfim, é aquilo que eu falei lá no início, entendeu? Eu aprendi isso assim da forma mais complicada, né? Que é você vivenciando essa coisa da cultura, entendeu? Às vezes você não tem o que fazer, é, e enfim, é o que é, né? Como eles falam, é o que é. É o, é o que você disse, né? Às vezes a gente não tem o que fazer, né? Exato, é. É fazer o trabalho que tem que ser feito, Sim, né? E trabalhar ali para de repente ser visto e reconhecido dentro, né? Daquela comunidade que estamos, daquele sim, ramo da sociedade que estamos ali, né? Que já é bastante coisa, né? sim, sim, Já é uma mudança interessante. Mas eu acredito que assim o futsal está crescendo muito, né? O futsal está sim, crescendo muito, por mais que sejamos ali extremamente desorganizados ainda como federação, como até classe, né? Muito desunidos, desorganizados sim, ainda, mas está muito melhor do que já foi, sim, né? sim, sim, A gente tem a tendência ali de sempre apontar, né? E atacar quando as coisas não estão andando, mas por outro lado, assim, nós estamos muito mais organizados e muito mais à frente do que já estivemos, sim, sim, né? Então, eu acho que não vai demorar muito tempo para os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas como mais outros países também, sim, começarem a olhar para o futsal de forma diferente, porque o mundo está indo para esse lado, né? sim, O mundo do futebol, ele já entendeu, né, que o futsal, ele pode ser, sim, um subsídio para o futebol. Inclusive, assim, nós temos clubes grandes aqui do Brasil, né, de futebol, sim, que estão utilizando o futsal, assim, declaradamente como formação dentro parte do processo, né? Se tem o Corinthians, por exemplo, o treinador da categoria que em São Paulo é para as categorias do futsal, né? O treinador da categoria sub-10 no futsal, ele é treinador do 11 no campo, sim, né? Exatamente para trabalhar, né? Para utilizar ali sim, os conteúdos ali para conseguir, né, oportunizar a transição. O Palmeiras também tem um trabalho assim, o Ceará tem um trabalho assim, o Vasco da Gama está começando um trabalho assim, o Fluminense tem um trabalho assim. Então, quando esse movimento ele começa a vir do futebol de campo,
sim, né? O Santos tem um trabalho parecido, né? sim, Então, quando o Juventude aqui no Rio Grande do Sul tem esse trabalho, o Grêmio está querendo implantar. Então, assim, quando esse trabalho começa a vir do futebol de campo, que é o esporte de massa aí, arrisco dizer até que América Latina e América do Sul, né? sim, É, eu acho que o mundo está começando tá caminhando para encontrar o sim, futsal. sim. Léo, última pergunta bem rápida, assim. A Liga Nacional, né? Eu tô fora do Brasil vai fazer 8 anos. A Liga Nacional de Futsal nossa, né? No mundo, ela tá na top 5. Como é que tá isso, assim? Só para ter uma. Ela tá por onde? Onde é que estaria ela? Top 3, top 5? Cara, é difícil a gente falar, porque assim, a gente tem ali, é, o- o- quando a gente fala sobre a liga mais competitiva do mundo, é o que falam, né? Mas assim, qual competitividade é essa? Tá nivelado pelo quê, É, né? Tá nivelado pelo um alto nível de futsal ou tá nivelado porque a cada ano um chega, tá, mas em qual nível, né? sim, Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, países ali aí da Europa, né? A Espanha, Portugal, né? A Itália teve um pequeno retrocesso ali, mas ainda bem evoluído, né? Então é complicado ranquear, né? Dessa forma, porque você mesmo tem essa vivência da cultura, tem essa vivência né? Aqui, assim, a Liga Nacional ela é ela é realmente bem disputada, é equilibrada, ela é uma liga, mas é o que eu te falei, nivelado em quê, né? sim, Porque se a gente for olhar a nossa seleção brasileira que foi campeã mundial agora ano passado, quantos jogadores jogam no Brasil, né? entendi. Então a gente coloca em xeque essa questão de que a Liga Nacional, a Liga Brasileira é uma das melhores do mundo. Sei, Entendi. né? Entendi. Então, assim, ah, ela talvez esteja entre as top 5. Eu poderia falar assim? Talvez esteja entre as Sim, top 5. sim, eu acredito que entre as cinco, sim. Até porque o futsal não é hoje tão forte no mundo inteiro, né? Mas sim, talvez entre as cinco, sim, entre os cinco, sim. Mas, por exemplo, a gente tem o mercado europeu que hoje, como o futebol, né, leva o que tem de melhor, Sim, né? sim, E é. Sim, hoje um jogador de ponta na Europa está ganhando seus 60, 70 mil euros, né? Enquanto que no Brasil não se chega a 60 mil reais. sim, sim. É. Então acaba que o que tem de melhor acaba indo, Sim, sim, né? Tem toda essa questão, né? O futsal por si, ele é um esporte aonde se busca um pouco mais o conhecimento, né? Isso, né? O futebol a gente ainda, isso no Brasil, obviamente, né? No Brasil a gente ainda tem no futebol aquela questão já nasce sabendo jogar, né? E sim, aí a gente ainda tem muito treinador ali que treinador, mas comissões, né? Que sim, não buscaram e nem vão buscar, né? Conteúdos mais científicos ali. Já o futsal já é um esporte, assim como o basquete, né? Assim como o próprio vôlei, né? São esportes que já os profissionais já buscam isso no geral, né? Já sim, sim. buscam ali um conteúdo um pouco mais acadêmico, né? Sim, sim. Já tem essa Então, a cultura, tendência, né? a tendência Tem essa cultura já mais é, implantada. é, Verdade, verdade. Perfeito. Léo, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que tu tá aí cheio de missão, cheio enfim, um cara trabalha num clube top do Brasil, top da América do Sul, entre os tops aí no mundo, né? Então, assim, não é simples, não, e te agradeço por ter tido a boa vontade de vir aqui, tá? Explicitar, compartilhar, enfim,
repassar com a gente, né, a tua experiência aí, tá ok? Te agradeço muito, cara. Obrigado mesmo. Espero que mais para frente tenhamos outras oportunidades de a gente conversar, entendeu? Sobre futsal, sobre, enfim, coisas ligadas a isso. Te agradeço mesmo, cara. Obrigado, tá? Imagina, Igor, eu que agradeço aí a oportunidade. Como eu disse, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de conhecer pessoas e isso é o que é mais válido não só na profissão, mas na vida, né? Sim, Então, obrigado. quando quiser, estou à disposição, a gente ajusta ali nossas agendas ali, né? Até porque ninguém é tão ocupado assim ao ponto de não poder dar atenção para um colega, Não, né? obrigado. Então quando precisar, quando quiser, estou por aqui, né? Tá ótimo. E agradeço mais uma vez, te desejo sucesso por aí também. E vamos lá, que Tá ótimo. tem um Sim, colega nosso aqui que fala muito aqui que é assim e não adianta, né? verdade. Tá ótimo. Obrigado mesmo, cara, tá? Bom dia pra você, bom sábado aí. Tá ok? Muito obrigado mesmo, de verdade. Um abraço, cara. Igualmente, abraço. Até mais. Valeu.